Antes de nos aprofundarmos neste vídeo sobre uma história do Antigo Testamento, gostaria de alertar que esta narrativa pode ser intensa e talvez não seja adequada para todos, especialmente para os mais jovens. Se você tem experiências passadas que podem ser desencadeadas por conteúdo pesado, talvez seja melhor pular este vídeo. Agora vamos entrar na história, escondida nos capítulos 19 a 21 do livro dos Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas nem todos permanecem para o restante. Acredito que há lições importantes que podemos aprender desta história perturbadora, e é isso que vamos explorar neste vídeo. No livro dos Juízes, especificamente no capítulo 19, encontramos a história de um homem que vivia em uma área remota da montanha de Efraim, no norte de Israel. Este homem, conhecido como um levita, tomou uma mulher de Belém, em Judá, como sua concubina ou esposa. É interessante notar que Belém está no sul de Israel. Aqui é onde a história dá uma reviravolta. Infelizmente, a mulher foi infiel e voltou para a casa de seu pai em Belém, onde ficou por vários meses. O levita, ainda desejando estar com sua esposa, decide viajar da região norte de Efraim para Belém, no sul, para se reunir com ela. Ao chegar em Belém, o pai da mulher recebe o levita com hospitalidade. O levita, ansioso para levar sua esposa de volta, pede repetidamente para partir e levá-la para casa. No entanto, o pai insiste para que ele fique por mais um tempo. Essa ida e volta continua por vários dias, com o levita expressando sua necessidade de ir para casa e o pai o persuadindo a ficar um pouco mais. Depois de várias tentativas, o levita finalmente decide que deve partir. Ele expressa sua gratidão pela hospitalidade, mas insiste em voltar para casa. Esta parte da história enfatiza a atenção e a estadia prolongada devido aos repetidos convites do pai para o levita permanecer um pouco mais. Após o levita expressar sua necessidade de voltar para casa, ele e sua concubina finalmente começam sua jornada. Eles estão viajando de Belém, no sul de Israel, para a região norte, perto de Efraim, próximo a um lugar chamado Jabes. Enquanto o dia está chegando ao fim, ao chegar ao final do dia, o servo sugere parar na cidade de Jabes para passar a noite. No entanto, o levita decide contra isso, explicando que não deseja ficar em uma cidade estrangeira, onde não há compatriotas israelitas. Em vez disso, insiste em seguir para Gibeia. O servo sugere tentar encontrar um lugar para ficar em Gibeia ou Rama. Então, eles continuam sua jornada. À medida que se aproximam de Gibeia, em Benjamim, o sol está se pondo e decidem procurar abrigo lá. Para surpresa deles, ninguém na cidade está disposto a recebê-los em suas casas. Isso prepara o cenário para a tragédia que vai se desenrolar, porque o casal enfrenta uma recepção fria em Gibeia. Na cultura de Israel, mostrar hospitalidade era algo crucial. No final do dia, um velho em Gibeia nota o levita, seu servo e a concubina ainda do lado de fora, se perguntando por que não encontraram um lugar para ficar. O velho os aborda, e o levita explica que foram rejeitados por outras casas na cidade. Compreendendo a situação, o gentil velho lhes oferece um lugar para passar a noite. O levita está aliviado e menciona que não precisam de nada, exceto um local para descansar. Ele diz: apenas um travesseiro para nossas cabeças é tudo o que precisamos, enfatizando seu simples pedido. O velho concorda, e o levita, junto com seu servo e concubina, passam a noite na casa do homem em Gibeia. Isso ecoa uma história semelhante envolvendo Ló em Sodoma, de Gênesis 19. Alguns indivíduos problemáticos, chamados de filhos de Belial ou homens maus, cercaram a casa e exigiram que os estrangeiros fossem enviados para que pudessem conhecê-los, usando uma expressão bíblica para descrever relações sexuais.
Tentando acalmar os homens revoltosos do lado de fora, em uma reviravolta chocante, o anfitrião ofereceu suas filhas virgens e a concubina do levita. No entanto, as pessoas do lado de fora rejeitaram a oferta. O levita, então, tomou uma ação drástica, atirando sua concubina para fora para a multidão violenta e trancando a porta. Com o amanhecer, a mulher maltratada foi libertada, desabando na entrada. O levita, aparentemente indiferente, instruiu-a a se levantar. Quando ela não respondeu, ele colocou seu corpo inconsciente em um jumento e continuaram a jornada. Ao retornar para casa, o levita tomou uma medida horrível, cortando o corpo da mulher em 12 partes e enviando cada parte para as 12 tribos de Israel. Ele buscava justiça pelos eventos horríveis que haviam ocorrido. É uma parte profundamente perturbadora da história, e é por isso que eu avisei anteriormente que este vídeo pode não ser adequado para espectadores mais jovens. Este evento trágico é algo difícil de discutir e destaca a natureza perturbadora da narrativa. Resumindo esta parte angustiante da história, um grupo de homens perversos agrediu e violou a mulher ao longo da noite. O terrível tormento continua até de manhã, quando completamente exausta e quebrada, a mulher consegue retornar à porta da casa onde seu mestre está hospedado. É uma imagem angustiante. Ela está tão enfraquecida e machucada que mal consegue voltar. Quando o homem, presumivelmente o levita, acorda de manhã e abre a porta, insta a mulher a se levantar, mas não há resposta. A mulher foi submetida a tanto abuso que tragicamente sucumbe e morre ali na porta. O homem, talvez em choque ou indiferença insensível, coloca o corpo sem vida em um jumento e inicia sua jornada para casa. A narrativa toma um rumo ainda mais sombrio quando o homem, ao chegar em casa, toma uma medida horripilante. Em uma decisão perturbadora, o levita pega uma faca e desmembra o corpo de sua concubina em 12 partes. Em seguida, ele envia cada parte por todo o território de Israel, chocantemente anexando a cada peça uma carta detalhando os eventos horrendos que se desdobraram. O abuso que ela sofreu nas mãos dos homens envia ondas de choque através das tribos de Israel. As outras tribos, ao tomarem conhecimento deste incidente horrível, expressam incredulidade de que tal ato terrível possa ocorrer entre seu próprio povo. Marca um evento trágico e sem precedentes em sua história. Agora, ao começarmos a refletir sobre as lições desta história angustiante, a primeira é profunda. Quando há falta de responsabilidade em nossas vidas, há uma forte tendência de nos desviarmos para caminhos sombrios e prejudiciais. Esta narrativa trágica serve como um lembrete contundente das consequências de tal negligência. Voltemos para Juízes 19, versículo 1, que mencionamos anteriormente. Isso enfatiza a importância da responsabilidade e de não ter medo de explicar nossas decisões. Quando não somos responsáveis por nossas ações, isso nos ajuda a tomar decisões melhores. Nesta pequena lição, podemos ver que quando as pessoas sentem que podem tomar decisões sem prestar contas, frequentemente resulta em tomadas de decisões pobres. Esta era a situação em Israel naquele tempo. Não havia rei, e embora houvesse uma lei, as pessoas não a respeitavam ou faziam cumprir. A falta de responsabilidade permitiu uma cultura onde os indivíduos achavam que podiam tomar decisões isoladas sem considerar as consequências ou o bem-estar dos outros. Os eventos trágicos que se desenrolaram na história ilustram as consequências desse pensamento. Serve como um lembrete da importância da responsabilidade e prestação de contas em nossas decisões e ações. À medida que a história se desenrola, ela dá uma reviravolta chocante,
que talvez nenhum de nós poderia ter antecipado. Outra lição crucial para refletir é a narrativa. Testemunhamos um momento perturbador quando o anfitrião, desesperadamente tentando apaziguar os homens tumultuados do lado de fora, faz uma oferta surpreendente. Ele sugere que seria errado prejudicar o hóspede, mas em vez disso, eles podem fazer o que quiserem com sua filha e a concubina do levita. Isso revela uma mentalidade distorcida, onde esse homem valoriza a vida e a virtude do hóspede mais do que o bem-estar de sua própria filha e da concubina. É um lembrete forte de que devemos tratar cada ser humano com respeito e dignidade, reconhecendo o seu valor inerente como portadores da imagem de Deus. Este incidente nos leva a refletir sobre situações em que indivíduos podem priorizar o bem-estar de uma pessoa sobre o de outra e quão crucial é manter a santidade da vida de cada pessoa. Estendendo essa lição para a nossa vida cotidiana, especialmente ao navegar na internet e potencialmente em conteúdos inadequados, torna-se essencial garantir que tratemos os outros com o mesmo respeito e consideração, reconhecendo a humanidade compartilhada e o valor de cada indivíduo. Se você está achando desafiador resistir à tentação de assistir a coisas online que sabe que são inapropriadas, aqui está uma perspectiva a considerar. Imagine cada garota que você encontra na tela como alguém que carrega a imagem de Deus, como filha de alguém. Pense se você gostaria que alguém assistisse a sua própria filha, se envolvendo nas atividades que você está observando. Isso nos leva ao terceiro ponto-chave neste vídeo. À medida que nos afastamos de Deus, tornamo-nos mais suscetíveis a nos envolver em ações que nunca imaginamos. Uma análise mais detalhada do livro dos Juízes revela uma nação que gradualmente se afasta de Deus. É uma mudança gradual, e à medida que as pessoas se distanciam de sua base espiritual, tornam-se cada vez mais vulneráveis a comportamentos que provavelmente nunca considerariam. Esse padrão serve como uma lição mais ampla sobre a importância de permanecer conectado à fé e aos valores. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais propensos nos tornamos a fazer escolhas que vão contra a nossa bússola moral. Compreender essa conexão pode nos orientar a tomar decisões alinhadas com nossas crenças e evitar caminhos que nos afastem de nossos valores. O ponto de virada nos capítulos 19 a 21 de Juízes, especialmente o versículo 21, serve como a culminação do afastamento coletivo da nação de Deus. Isso ilustra vivamente o quanto a nação inteira se afastou de sua base espiritual. Importante notar que isso não é apenas um relato histórico, é um reflexo de um padrão que pode se aplicar a nós também. Considere isso. Se não mantivermos uma conexão estreita com Deus, também corremos o risco de nos afastar. O afastamento de Deus não é apenas sobre uma nação. É uma jornada pessoal que muitos de nós podemos entender. É quando nos vemos fazendo coisas que, há apenas uma década, poderíamos considerar inimagináveis. Talvez alguém sugerisse que poderíamos passar por um divórcio, nos envolver em um caso, ser demitidos de um emprego devido a atividades online, ou até mesmo nos envolvermos em abuso de substâncias. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a cometer esses pecados. É um processo gradual, e as lições dos Juízes nos lembram da importância de permanecer conectados com nossa base espiritual. Ao mantermos essa conexão, podemos nos proteger contra comportamentos que podem nos afastar dos valores e princípios que um dia consideramos preciosos. É um lembrete de que nossas escolhas são influenciadas por nossa aliança com Deus.
Permanecer próximo de Deus nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com integridade e graça. Infelizmente, a história não chega ao fim no capítulo 19. Na verdade, ela toma um rumo mais sombrio no capítulo 20, onde se desenrola uma guerra civil. Um conflito entre as 11 tribos de Israel contra a tribo de Benjamim surge devido ao grave pecado cometido por membros da tribo de Benjamim contra um de seus companheiros israelitas, um ato que chocou e indignou toda a nação. Essa guerra civil adiciona mais uma camada de tragédia a uma narrativa já angustiante, refletindo as severas consequências da decadência moral e do afastamento de Deus que envolveu a nação. O conflito entre as tribos serve como um poderoso lembrete de como nossas ações, especialmente quando violam os princípios que nos unem, podem levar a consequências devastadoras para indivíduos e comunidades. À medida que a narrativa se desenrola nos capítulos 20 e 21, pinta um quadro sombrio de uma batalha colossal entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, resultando na perda trágica de milhares de vidas em ambos os lados. Quando a poeira assenta, o aftermath é profundo. Apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobrevivem. No capítulo 21, um sentimento de remorso e preocupação começa a permear entre as outras 11 tribos. Eles começam a sentir pena da tribo de Benjamim, percebendo que com apenas 600 homens restantes, a tribo está em risco de se extinguir. Surge a questão comovente. Não há mulheres benjamitas restantes para esses homens se casarem. Isso representa um desafio significativo para continuar sua linhagem e preservar o futuro de sua tribo. Esse dilema adiciona outra camada de complexidade a uma situação já profundamente problemática e dolorosa. Agora, à medida que a história se desenrola ainda mais, surge um novo predicamento para as 11 tribos restantes de Israel. Elas são tomadas pelo medo de que a tribo de Benjamim entre na extinção. Isso nos leva ao quarto ponto crucial. Toda decisão errada que tomamos vem com consequências que não podemos controlar. A escolha de confrontar e lutar contra a tribo de Benjamim foi uma decisão tomada pelas outras 11 tribos. Agora, elas se veem lidando com as consequências dessa decisão. Os benjamitas também devem enfrentar as repercussões de suas próprias escolhas equivocadas. Isso serve como um lembrete comovente de que, embora possamos escolher nossas ações, não podemos escolher as consequências que se seguem. Cada decisão que tomamos traz seu próprio conjunto de resultados. Torna-se nossa responsabilidade lidar com eles, quer sejam positivos ou negativos. Na tentativa de enfrentar a difícil situação, os israelitas tomam medidas drásticas. Eles recorrem a um clã chamado Jabes de Gileade, matando seus homens. Entre as 400 mulheres restantes que nunca estiveram com um homem, eles escolhem dar 400 a benjamitas sobreviventes. Essa solução desesperada, decorrente das consequências de decisões anteriores, destaca a complexidade e a gravidade das situações decorrentes das escolhas feitas por ambas as partes envolvidas. Vamos agora analisar o problema usando matemática simples. Inicialmente havia 600 benjamitas que não conseguiam encontrar esposas devido aos eventos trágicos que se desdobraram. Com 400 mulheres do clã de Jabes de Gileade agora sendo dadas a eles, você pode pensar que o problema está resolvido. No entanto, surge um novo desafio. 200 benjamitas ficam sem esposas. É aqui que a cadeia de más decisões continua. Os israelitas, diante desse dilema, decidem ser criativos com seu juramento. Eles haviam jurado não dar suas filhas a nenhum benjamita, deveria receber uma esposa, mas astutamente, os israelitas encontram uma brecha. O juramento não dizia nada sobre oferecer voluntariamente suas filhas,
mas também não mencionava o que aconteceria se os benjamitas capturassem as filhas. Essa reviravolta na narrativa revela as medidas desesperadas às quais as pessoas podem recorrer ao lidar com as consequências de decisões anteriores. Destaca como uma escolha mal aconselhada muitas vezes abre caminho para outra, criando uma teia complexa de desafios que demandam solução. A história serve como um conto de advertência sobre as implicações abrangentes de nossas decisões e os intrincados problemas que podem surgir ao tentar resolver a escassez de esposas para os 200 benjamitas restantes. Os israelitas, em mais uma decisão questionável, elaboram um plano para enviar uma mensagem aos benjamitas sobre um próximo festival e festa, onde algumas de suas filhas estarão dançando e se divertindo. Aqui é onde a trama se complica. Embora tecnicamente os israelitas tivessem jurado não dar voluntariamente suas filhas aos benjamitas, eles encontram uma brecha. Se os benjamitas escolherem sequestrar as mulheres durante as festividades, os israelitas podem alegar inocência e serem liberados de seu juramento. Eles organizam esse festival, sabendo que os 200 homens benjamitas aproveitarão a oportunidade para sequestrar essas mulheres enquanto dançam. É uma reviravolta bizarra de eventos, mostrando como uma decisão problemática leva à necessidade de outra, criando um efeito dominó de escolhas cada vez mais complicadas. A intrincada teia de consequências se desenrola, destacando o impacto abrangente das decisões iniciais ruins e as medidas desesperadas às quais as pessoas podem recorrer ao tentar lidar com os desafios que surgem. Ao revisitarmos essa narrativa complexa, é crucial reconhecer o impacto negativo generalizado, decorrente da decisão inicial errada dos homens de Benjamim. Embora alguns possam argumentar que os homens de Benjamim mereciam as consequências, é essencial reconhecer que muitos indivíduos em Benjamim não tiveram envolvimento. Na batalha subsequente, inúmeras vidas inocentes foram perdidas, uma tragédia que se estendeu além daqueles diretamente responsáveis. As pessoas de Jabes-Gileade também sofreram perdas, e as mulheres de sua terra foram tiradas e dadas aos benjamitas. Famílias foram despedaçadas e as consequências dessas más decisões repercutiram por toda a comunidade. No entanto, em meio aos destroços, a narrativa conclui com uma lição poderosa e tranquilizadora. A quinta e última a ser ponderada. Mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas, Deus nos concede graça. O livro dos Juízes conclui com um lampejo de esperança ao relatar como os benjamitas, apesar do tumulto, tomaram tantas mulheres quanto precisavam das dançarinas que haviam capturado. Notavelmente reconstruíram suas cidades, devolveram suas heranças e, ao longo do tempo, cada israelita retornou à sua tribo e família, encontrando uma sensação de normalidade em sua herança. Este desfecho serve como testemunho da resiliência da graça, mesmo na esteira de decisões destrutivas. Lembra-nos que não importa quão severas as consequências, a graça de Deus permanece disponível para aqueles que buscam. No final dos Juízes, ele encapsula o tema predominante que ecoa por toda a narrativa, afirmando sucintamente: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Esse versículo essencialmente caracteriza e descreve a essência do livro dos Juízes. Ao refletirmos sobre essa poderosa lição, é um lembrete suave, mas firme, de que nossas escolhas importam e as repercussões podem se estender muito além do que podemos antecipar. Compreender o peso de nossas decisões nos incentiva a abordar a vida com reflexão e consideração. Reconhecendo que as consequências de nossas ações frequentemente se desdobram de maneiras que não podemos prever ou escolher. Agora, ao final deste vídeo, gostaríamos de convidá-los a uma reflexão. Quais lições vocês tiram desta história?
Como as escolhas feitas pelos personagens refletem em nossas próprias vidas. Por favor, deixem seus comentários abaixo. Compartilhem suas opiniões e discutam como podemos aplicar essas lições em nosso dia a dia. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se ele trouxe alguma nova perspectiva para vocês, e de compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar dessas reflexões. E claro, se vocês sentiram que esta mensagem tocou seus corações, espalhem a palavra de Deus. Compartilhem este vídeo com amigos e familiares para que a graça e a sabedoria contidas nessas histórias possam alcançar muitos. Agradecemos por acompanharem até aqui. Que as lições de hoje possam inspirar cada um de vocês a viver com maior consciência e propósito. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.